Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, dê misericórdia de ti e te dê paz. Um dia abençoado, um dia glorioso na presença do Senhor. Olha, eu trago uma palavra de Deus para o teu coração e também uma oração. Quero orar juntamente com você para que Deus possa estar te abençoando. Deus me deu uma palavra enquanto eu estava aqui meditando e pensando. Deus me deu um texto na palavra dele em João, o Evangelho de João, capítulo 5, que fala de um homem que foi curado. Mas o que me chamou a atenção é como o brilho que aconteceu aqui nesta passagem quando eu estava lendo. É justamente o que está no versículo de número 5, 6 e o 7. Vamos ler a palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Agora o verso 7 diz assim, olha: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deixa eu dar uma paradinha aqui nesse texto. Eu já conheço o contexto e essa história deste homem paralítico há tanto tempo. Mas nesta manhã, a palavra que veio ao meu coração para te dizer, e eu creio que foi uma direção de Deus para a tua vida neste dia. Você crê em direção de Deus? Então eu creio que Deus dirige a nossa história, que Deus manda a palavra na hora certa, através da pessoa certa, e eu estou no momento, na hora certa. Você está aqui na hora certa. Talvez alguém enviou este link, talvez você está aqui pela primeira vez, e o que Deus mandou eu falar para você, e para mim também, claro, eu sou o primeiro a receber, é que não importa se você está dizendo tem alguém ou não, se você precisa de um representante para fazer alguma coisa, se você precisa de alguém porque você sozinho não consegue, deixa eu dizer uma coisa, você não está só. Deus não precisa de ninguém para fazer e operar aquilo que Ele quer fazer e vai fazer na tua vida. Essa é a palavra de hoje. É para mim, é para você. Você crê nisso? Foi esta a palavra dentro desse contexto que me chamou a atenção. O homem tinha uma impossibilidade. O homem, ele estava em um lugar que as pessoas recebiam o milagre. Tinha pessoas que iam sempre antes dele porque ele não tinha, nem ninguém ajudava ele a chegar ao seu milagre. Ninguém, e ele precisava de alguém para se locomover porque aquele homem estava paralítico. E o contexto histórico diz que neste lugar, e também o que diz a palavra aqui, é que sempre uma vez, sempre que chegava, a água se movimentava e alguém descia e recebia o milagre quando era visitado ali o Espírito Santo sobre aquela água. Está no versículo 7. Portanto, o anjo descia em certo tempo. Não é uma vez por ano, eu confundi. Olha, algum tempo viria o anjo do Senhor naquela água e agitava a água. E a primeira pessoa que percebesse, que corresse, se jogasse naquelas águas, era curado do seu milagre. Aquele homem esperou quantos anos, gente? Diz aqui no texto, 38 anos. 38 anos, são muitos dias, muito tempo. Aquele homem já estava cansado, porque todo mundo esperava a água se agitar para pular dentro. E quando Jesus se apresenta ali, Jesus disse assim, olha, você quer ficar curado? E aquele homem automaticamente entende que era ao movimento das águas. Aquele homem que falava com ele, Jesus de Nazaré, ia jogar ele dentro da água e ele ia ficar curado. Mas ele diz, olha, não tem ninguém que faça isso por mim. Oh, glória, às vezes a gente está falando com Jesus e parece que não está acreditando que é o próprio Jesus que está falando com a gente, que está conversando na oração com a gente. Eu já senti isso. Mas a nossa fé, a gente até pensa que é Jesus, pensa que a gente ora, acredita, mas a nossa fé, será que Jesus aparecendo pertinho de você aí?
você iria justamente acreditar que era Jesus. Aquele homem estava de lado agora do próprio Jesus, do próprio Senhor, que não precisava de agitar nada. Não precisava mudar cenário de nada. Ele faz em qualquer cenário o milagre acontecer. Olha, deixa eu dizer, Jesus pode fazer um milagre agora. Não espere o cenário favorável. Inclusive, Jesus não espera o tempo oportuno. Não precisa o cenário ficar favorável. Ele trabalha na tempestade, ele trabalha na dor, na doença, na enfermidade, no problema. Pode estar como tiver, Jesus aparece e faz um milagre. E aquele homem não compreendia. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que quando se agita estas águas, me leve, me jogue ali. Porque sempre que eu vou, vai outra na minha frente. Que triste realidade. Aquele homem estava simplesmente há 38 anos aguardando o seu milagre. Quanto tempo você está aguardando? Quanto tempo você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida? Pode ser agora, pode ser hoje. Mas para Deus operar um milagre, Ele não precisa de protocolo. Você esperou por pessoas. Aquele homem esperou muita gente que chegou perto dele. Vamos, a gente vai jogar você lá. Mas quando a água se agitava, esta pessoa ia na frente. Não sei se já aconteceu assim, não é? Você esperar, confiar, ficar aguardando um mês ou até anos por alguém. Às vezes é uma causa na justiça. É uma enfermidade que você aguarda, uma cirurgia, uma situação, uma oportunidade, não é? Um laudo médico, ou aguarda mesmo uma vaga, porque você não tem condição e tem que depender do SUS. Oh, meu Deus, o Senhor está falando. Aleluia, glória a Deus. Deus não depende, Deus não depende, Deus não precisa, Deus não olha, não é, para as circunstâncias para dizer, deixa eu ver aqui, olha. Não, quando Ele chega, quando Ele quer fazer, Ele faz de repente. Jesus chegou na vida deste homem e o milagre estava pertinho dele. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te. Levanta-te, você não precisa se jogar no tanque. Você não precisa esperar o cenário mudar. Você não precisa esperar a agitação parar. Você não precisa também esperar a agitação acontecer. Você não precisa de outra coisa a não ser de Jesus. Você precisa do teu milagre? Então Jesus estará passando. Jesus pode estar passando agora. Jesus pode te dizer assim: levanta, anda, toma a tua cama. E o que aconteceu? Aquele homem ficou sã na mesma hora, tomou a sua cama e partiu. E ainda mais, aquele dia era um dia de sábado. Não se podia fazer nada no dia de sábado. Mas eu quero dizer mais uma coisa: Jesus quebra protocolo. Jesus não está preocupado com nada nem ninguém. Ele é o Deus de surpresa, que chega na hora certa, no momento certo. Olha, pede ajuda a Jesus, Ele pode fazer, não é? Aquele homem estava dependendo, esperando das pessoas. Mas quando Jesus chegou, Jesus resolveu o problema, sem precisar de ninguém. Então vamos orar, vamos clamar e dizer: Senhor, eu sei que Tu podes, não precisa o tempo certo, a hora certa, não depende de pessoas, da aprovação de ninguém. Se Ele chegar, olha, Ele chega no de repente e diz assim: sou eu que mudo a história, eu que faço do meu jeito, eu faço como eu quero, ninguém pode impedir o meu trabalhar, eu faço da minha maneira. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Não é porque você esperou 5 anos que vai esperar 38. Nem é porque este homem esperou 38 que você vai esperar 38 anos, 25, não. É o tempo de Deus, para cada pessoa chega diferente. E eu creio que o tempo de Deus chegou para vidas aqui. Eu creio que o tempo de Deus chegou para muita gente, vai chegar na minha vida, já chegou em alguns momentos. Alguma situação, o tempo de Deus chegou, mas algumas situações que está faltando ainda, o tempo de Deus chegar. E o tempo de Deus vai chegar e a gente vai ficar como um menino alegre, porque o milagre vai acontecer na hora que Deus determinar e no momento que Deus quiser. Aleluia. Você quer orar comigo?
aqui está o meu caderninho. Eu peço que você ore também. São vários nomes aqui, eu tenho mais de 2.000 pessoas agora neste caderno. Estou apresentando ao Senhor, olha, 2.022 pessoas. Vamos orar, apresentar ao Senhor esses nomes e a tua vida também. Se você tem algum pedido, coloca aqui nos comentários. Se você tem nome de alguém que você quer que eu esteja orando, colocando o nome aqui no caderno de oração, também coloca aí, porque eu vou estar orando em nome de Jesus. Ore comigo, creia que Deus vai fazer aquilo que fez com aquele homem, não importa o tempo. Deus, meu Pai, ó Senhor, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, por cada nome que está aqui, cada pessoa que está aqui comigo no YouTube, os nomes que estão aqui no caderno de oração. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor olhe para cada um de forma especial. Meu Pai, nesta hora que lemos a Tua palavra, recebemos e cremos que o Senhor vai fazer o milagre. Assim como o Senhor visitou aquele lugar, visitou o Senhor, aquele homem que estava esperando tanto tempo à beira daquele tanque, Senhor, 38 anos esperando o milagre, mas o Senhor chega na nossa vida, chega na nossa história. Esse problema que a tua filha tem orado, tem pedido a cada dia, Senhor, nos socorre, nos abençoa, precisamos de Ti. Sem o Senhor não conseguimos nada, mesmo que aquelas coisas, Senhor, venham para nós, mas se não tiver a Tua presença não tem paz. Se não vem do Senhor não traz alegria, não traz sossego. Então, Senhor, descansamos em Tua promessa, porque eu sei que Tu és fiel para fazer muito mais. Pai, eu oro pelos Teus filhos que estão enfermos. Tem irmãos que estão em casa, outros estão sofrendo há tanto tempo. Tu és o Deus da cura, o Senhor do milagre, o Deus que pode fazer, Senhor, em qualquer momento, inclusive agora. Tu não ficasse preso ao passado, a Tua palavra lá no passado, mas o Senhor opera milagre agora no presente. Não, Senhor, depende de pessoas para fazer o milagre. Se Tu quiseres, Tu podes fazer agora. Tu podes curar. Essa pessoa pode se levantar. Em nome de Jesus, meu Pai, repreende esta enfermidade. Cura esta enfermidade, Senhor. Começando, meu Deus, pela enfermidade da alma. Se há um coração dolorido aí, se há, Senhor, uma vida triste, desanimada, este quarto escuro, esse desânimo, essa tristeza, Senhor, arranca, Senhor, este mal do coração, este ódio. Se o inimigo tentou destruir esta pessoa, se o inimigo colocou coisa na sua mente, está desfeito agora, em nome de Jesus. Todo mal saia, bata em retirada, que haja paz, que haja sossego, que haja tranquilidade na mente desta pessoa primeiro. Mas o Deus cura a mente, o Senhor cura o coração quebrantado, o Senhor cura, Senhor, o coração cheio de rancor, de raiva, de ira. O Senhor tira ansiedade, depressão, medo. Ó Deus, opera o Teu milagre neste momento. Meu Pai, eu creio, Pai. Ó Deus, opera o milagre, Senhor, em todas as áreas da vida dos Teus filhos. Eu creio que o Senhor é o mesmo e fará o impossível. Neste dia, Senhor, traz paz ao coração, direção, sabedoria. Aquele que vai sair, Senhor, que vá em paz e volte para a sua casa em paz. E as famílias, Senhor, que estão aqui representadas pelo pai, pela mãe, pelo filho. Abençoa cada uma vida, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês agora e sempre. Amém e amém. Queridos, como eu sempre faço, olha, confirma esta oração. É importante você crer para tomar posse desta palavra e desta oração. Digita aqui, amém. Eu creio, eu tomo posse. Deus abençoe cada um de vocês.